Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Cientista. Como você já sabe, no nosso programa nós abordamos os mais diversos temas das variadas áreas do conhecimento, apresentando pesquisas, projetos e ações científicas produzidas em nossa universidade e que se manifestam no nosso dia a dia. Acompanhe as nossas redes sociais e participe, pois aqui você é parte do nosso programa. E na edição de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que desperta algumas das nossas maiores dúvidas e curiosidades: o universo e seus planetas. Recentemente, uma equipe de pesquisadores descobriu um planeta coberto de água. O exoplaneta, que está a 100 anos-luz da Terra, já é chamado de planeta água ou planeta oceano. E tem brasileiro nessa equipe de cientistas, e ele é aqui da UFRN. Vamos começar a entender tudo sobre esse novo exoplaneta na reportagem. Um corpo celeste um pouco maior que a Terra e com uma localização em relação à estrela que orbita, ideal para a existência de água líquida em sua superfície. A recente descoberta da astronomia pode ser um planeta oceânico, completamente coberto por uma espessa camada de água. Na astronomia aconteceram algumas revoluções, não foram muitas, do jeito que tem as revoluções tecnológicas, existe a revolução do conhecimento em astronomia, o conhecimento do cosmos, né? Nós tivemos a Revolução Industrial, por exemplo, a Revolução Tecnológica, a Revolução dos computadores, né? Na astronomia, o processo foi parecido porque a gente sabia exatamente que eram pontos onde o conhecimento estava mudando por completo. Por exemplo, o modelo onde o Sol seria o centro do nosso universo próximo era uma das revoluções, né? Então nós temos aí, hoje, a existência dos novos planetas. Esses planetas estão orbitando estrelas que estão muito longe do nosso Sol, né, que é outra estrela. Então a descoberta desses planetas trouxe um novo momento dessa revolução do conhecimento, aonde nós podemos dizer que planetas iguais aos nossos, a Terra e os outros planetas do Sistema Solar, são absolutamente banais, eles existem. A questão é que a configuração da nossa Terra junto com o Sol, numa distância tal que a água está em situação líquida, né? É aí sim uma questão de raridade. Então hoje existe uma busca, né, internacional dos pesquisadores para descobrir planetas com essas características, que tenha, por exemplo, água no estado líquido, que não esteja muito quente ou muito frio, né? E essas condições elas são essenciais para que a vida se estabeleça. O exoplaneta foi descoberto por um grupo internacional de astrofísicos em agosto de 2022, com a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Departamento de Física Teórica e Experimental. Os instrumentos hoje, que são o que a gente chama de caçadores de planetas, né, são vários. Eles são telescópios acoplados em espectrógrafos, e esses instrumentos, cada um tem uma característica bem precisa. Nós aqui da UFRN participamos de particularmente um, que se chama Espiru, que foi o instrumento que caracterizou esse sistema, né? Ele foi a primeira vez que se observou planetas com tanta água. A ideia foi descobrir o planeta e depois caracterizar. O Espiru está localizado no Havaí, né? Exatamente no Mauna Kea, num telescópio chamado CFHT, que é um telescópio que o Brasil tem acesso a partir de um dos nossos projetos, né? E a UFRN e a UFMG e o Laboratório Nacional são as instituições parceiras no Brasil. Por outras vezes chamado de mundo da água, o planeta é considerado um dos alvos principais para a caracterização atmosférica futura. O sistema está localizado próximo de uma zona de observação contínua, o que significa que pode ser seguido em praticamente qualquer momento do ano. Porque esse planeta é um planeta oceano, ele vem aí, né, esse planeta vem numa direção de colocar um ponto fundamental no entendimento de como os planetas se formam e como a água veio parar dentro do nosso planeta. Se olha para o planeta Terra, a característica da Terra é a seguinte: a quantidade de água da Terra com relação ao próprio planeta é menos de 1%. Isso quer dizer o seguinte: quando a gente divide a casca da Terra, que é oceânica, não é, pela quantidade de massa, dá menos de 1%. Ou seja, a Terra é como uma laranja e a casca da laranja é o oceano. No planeta que nós estamos falando agora, dá 30%. Isso é muita água.
isso também revoluciona um pouco o entendimento sobre o surgimento dos planetas. A gente achava que toda água que aparece no planeta ou teria caído na forma de cometas ou alguma parte veio de quando a Terra foi formada. Mas um planeta com tanta água, não dá para cair tanto tanto cometa. Então a gente fica assim, olha, talvez essas teorias de como a água surgiu na Terra tenha que ser revista. Mas a descoberta de vida, ela segue uma quantidade de passos iniciais. A primeira coisa é detectar aonde você quer buscar vida fora da Terra. Então você encontrou um planeta parecido, você encontrou água, e aí esse é um dos alvos que a humanidade vai escolher para jogar ali a esperança de ter vida. Então esse planeta, ele automaticamente entrou no catálogo daqueles que as pessoas vão tentar buscar vida de fato. E quando a gente fala em planetas fora do sistema solar, astronomia, certamente surgem várias dúvidas e curiosidades. Nossas repórteres apresentam alguns questionamentos dos telespectadores e o pesquisador responde. Será que existe vida fora da Terra? Essa é uma das perguntas mais intrigantes e que guia diversas pesquisas ao redor do mundo. Por isso, hoje vamos saber um pouco mais sobre as dúvidas das pessoas sobre esse tema. Vamos lá? É possível supor a existência de vida nesse novo planeta? Esse planeta que a gente chamou de planeta oceano, né, ele tem a característica de ter muita água. A vida, quando a gente busca como astrônomo, é algo que não necessariamente é tão complexo como a vida humana. Então é possível sim, né? É possível. Esse planeta tem as características que poderia ter as luas, por exemplo, aqui do sistema solar, que são luas completamente repletas de água. A própria vida na Terra não se sabe ao certo se ela eclodiu aqui ou se ela veio do espaço através desses cometas ou através da própria água. Então, a vida primitiva possivelmente pode estar lá, não é? E se a vida é tão rara ou não, uma hora a gente vai se deparar com alguma assinatura dela. Como é a participação da UFRN nesta temática? A UFRN ela tem uma história importante na astronomia do Brasil e do mundo. Nós temos um departamento de física que tem uma história e um conceito nacional importante. E dentro da área de exoplanetas, nós temos feito contribuições. Basicamente, dentro da observação de exoplanetas no infravermelho, esse projeto Spiru, ele tem na UFRN talvez o principal parceiro. Então, teses de doutorados estão sendo defendidas com esses dados. Nós temos hoje muitos artigos que são publicados com o UFRN liderando a descoberta. E assim, nós participamos em todas as fases, não somente das escolhas dos alvos, muitas vezes, como também na especificação de algumas características dos alvos de outros grupos. Já que nós temos aqui uma expertise não somente em aspectos do planeta, mas nós conhecemos muito bem as estrelas. Um dos temas que o meu grupo participa nos últimos 15 anos, assim, intensamente, é sobre a busca de estrelas gêmeas solares. Essas gêmeas, essas estrelas muito parecidas com o Sol, são cópias perfeitas. E isso é muito, enfim, importante, eu vou dizer assim, porque na hora que você encontra uma estrela gêmea do Sol e um planeta muito parecido com a Terra, por simetria, você acaba achando ali as condições perfeitas, Um Sol e um planeta muito parecido com a Terra numa distância boa. Então, nós sabemos, digamos, escolher essas gêmeas. Nós temos um pacote de gêmeas já publicados, já caracterizados, e outros que estão em contínuo estudo. Então, eu acho que a UFRN tem contribuído tanto no estudo diretamente da estrela, como na descoberta de novos planetas. E isso no Brasil é muito bom, porque nós não temos muitos grupos nisso também. Então, no Nordeste, por exemplo, a UFRN é referência nessa área. O que nos orgulha, obviamente, quando a gente vê o nome da UFRN nos artigos que trazem essas descobertas. Quais os caminhos para o estudante que queira seguir a astronomia? No Brasil, o estudo da astronomia ele é muito conectado com a física, Mas isso não é regra geral. Nós já temos aí alguns grupos, na verdade algumas instituições, universidades que têm o próprio curso de astronomia.
Por exemplo, a USP, você pode fazer astronomia, a UFRJ, você pode fazer astronomia. Nós aqui no Nordeste, praticamente em quase todos os departamentos de física, existem pessoas ligadas à astronomia ou cosmologia. Mas eu diria assim, que se alguém quer fazer astronomia, o caminho natural seria fazer física. Porque a formação em física, ela vai te dar uma visão global sobre a natureza. Mas hoje nós temos alunos que vêm da química, nós temos engenheiros de computação que decidem fazer astronomia. Eu digo assim, às vezes para as minhas plateias, que o astrônomo, ele já nasce astrônomo. Então a gente não tem como fazer muita coisa, porque ele sabe que ele quer ser astrônomo. Então muitas vezes o percurso dele é um pouco diferente, mas ele acaba chegando no sonho dele, que é fazer astronomia. Então eu diria que para os estudantes que querem fazer astronomia, uma porta natural seria a física. Né? Nós temos alguns projetos hoje, falando da UFRN, que estão, digamos, na agulha. Né? Um deles é o observatório, é o nosso micro-observatório da UFRN, que é um projeto que vai ter um pouco de extensão, vai ter muito de ensino, né, nesse observatório, e vai ter também pesquisa, claro, já que algumas coisas vão ser feitas nesse observatório que vai ficar aqui dentro do campus. E esse observatório ele vai trazer também digamos que vai ser uma área onde as pessoas podem tirar dúvidas e saber o que está acontecendo na área. Então a população vai saber, através dos nossos anúncios e também das nossas reuniões para o público, o que está acontecendo. E obviamente quem quiser saber como é a vida de um astrônomo vai ter essas portas abertas. A segunda informação que eu traria nessa mesma direção é a possibilidade de a gente conseguir ter uma nova habilitação na ECT, na Escola de Ciência e Tecnologia da nossa instituição. Então, lá, nós hoje estamos gestando algumas entradas para a FRN. O aluno pode entrar em ciência ou engenharia e tecnologia. Talvez, nos próximos anos, ter uma entrada em astronomia e ciências espaciais vai trazer também essas pessoas que estão ali na ECT, que querem saber o que faz cada área e que acaba se conectando com a astronomia. Então, a ECT possivelmente nos próximos anos vai ser uma das entradas para a astronomia na nossa instituição, além da física. E após o intervalo, o quadro Sabia Não apresenta as novas descobertas da astronomia e mais curiosidades. Nós voltamos já. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eu, Manuela, poderia estar falando dos deuses da mitologia greco-romana, mas no Sabia Não de hoje vamos falar sobre planetas, ou melhor, exoplanetas. Enquanto esses planetas que citei são os 8 que compõem o chamado Sistema Solar, do qual todos fazemos parte e do qual Plutão fez parte até 2006, os exoplanetas são planetas que pertencem a outros sistemas planetários, encontrados fora do Sistema Solar, na órbita de outras estrelas. Até este ano de 2022, a Agência Espacial Norte-Americana NASA já confirmou a existência de mais de 5.000 exoplanetas e quase 4.000 sistemas planetários, sendo vários deles de tamanho e massa similar à da Terra. O exoplaneta Kepler-186f foi descoberto em 2014, localizado na zona habitável de uma estrela, que não o Sol. Acredita-se que nessa zona habitável pode existir água em estado líquido, que é uma condição primordial para que um planeta suporte vida. No entanto, apesar da incrível descoberta do Kepler-186f, a estrela em questão é um pouco diferente do Sol, de modo que esse planeta recebe menos de 1/3 da luz solar que é irradiada em direção à Terra. Desde 2014, a NASA vem executando um plano de exploração de exoplanetas. No entanto, observá-los não é uma tarefa fácil, uma vez que os planetas não emitem luz própria e são muito menores que uma estrela. Cerca de 76,5% dos exoplanetas são observados quando passam na frente de uma estrela. Quando isso acontece, registra-se uma minúscula redução no brilho dessa estrela. Cerca de 19% são descobertos porque as estrelas que os mantêm em órbita vacilam em razão de suas gravidades.
Esse movimento oscilatório faz com que o brilho dele sofra pequenos desvios de frequência que permitem aos físicos fazerem as identificações. Por volta de 2% dos exoplanetas descobertos foram detectados graças a um efeito relativístico chamado de lente gravitacional, quando a luz produzida por uma estrela passa perto de algum astro de grande massa, como um planeta não muito distante. Ela sofre pequenos desvios angulares em sua trajetória, como quando a luz atravessa uma lente. As observações diretas de exoplanetas só ocorrem sob condições ideais. No entanto, cerca de 1% dos exoplanetas foram descobertos pela captação de imagens diretas. Para isso, diversas tecnologias são usadas, em especial para reduzir o brilho das estrelas ao redor. De acordo com observações astronômicas, o número de estrelas em nossa galáxia é da ordem de 10 elevado a 12, algo próximo de alguns trilhões de sóis. Além disso, estatísticas recentes indicam que para cada estrela de nossa galáxia deve haver pelo menos um planeta em órbita. Isso sinaliza que podem existir bilhões de planetas parecidos com o nosso, em órbitas de outras estrelas, esperando para serem descobertos. Se cada sistema tiver, digamos, 10 planetas, como o nosso, teremos 100 bilhões vezes 10, ou 1 trilhão de mundos em nossa galáxia. Uma vasta arena para o drama cósmico. E aí, já sabia disso? Muito interessante, não é mesmo? A misteriosa vastidão do universo é realmente fascinante. Não Sabia Não de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem tem muito mais ciência com um novo episódio do Fala Cientista. Te vejo lá! O quadro Sabia Não também está nas nossas redes sociais. Aproveita e já acompanha no Instagram. Esse programa e todos os outros também ficam disponíveis no canal do YouTube da TVU. No programa de hoje, nós conhecemos sobre um novo exoplaneta que é coberto por água. A descoberta foi realizada por uma equipe internacional de pesquisadores que inclui a UFRN. E o nosso programa fica por aqui, mas próxima semana nós estamos de volta. Um grande abraço e até lá!